Bom, boa noite, gente. Meu nome é Daniel. Para quem não conhece, faço alguma coisa aqui na Bluesoft. Então, beleza. Bom, eu vou falar desse negócio aqui. Alguém já viu esse bezinho aí na vida? Bom, esse aí é o Bitcoin. Veio um clamor popular aí, perguntando, o pessoal comentou, falou, o que é Bitcoin, o que é, para que serve, como é que faz. Bitcoin, na verdade, o que acontece? O que é o Bitcoin no final das contas? Bitcoin é uma moeda virtual. Alguns falam que é moeda, alguns falam que não é. Ainda não chegaram à conclusão se é uma moeda ou se não é. Mas se usa como se fosse. O que mais? Ela não é controlada por nenhum país. O que acontece? Não tem um banco central, não pertence a um país, não tem um banco central que controla isso. Ela é totalmente... Ela roda numa rede peer-to-peer, na verdade. O que acontece? Você tem máquinas pelo mundo todo e essas máquinas operam o sistema de Bitcoin. Como se fosse, por exemplo, um torrent ou alguma coisa assim. As máquinas, elas não existe um local central. Assim. Metade dessas máquinas caírem, a outra metade toca do mesmo jeito. Que mais? Como é que ela funciona? Normalmente o Bitcoin, eles são é assim, você tem uma chave, você tem uma conta, essa tua conta é totalmente anônima, só que todas as transações são públicas. Então, não falar, que nem o pessoal fala, porque tem que quebrar sigilo bancário. Não. Todas as transações são públicas, tem um site que chama Blockchain. Se você quiser consultar todas as suas transações, está lá. Todas as transações de todo mundo está lá, pode ser consultado. Só que como a conta é uma chave anônima, tá a chave lá para quem foi, quem recebeu, quem mandou dinheiro, mas ninguém sabe para quem pertence aquela chave. Fora isso, o que acontece? O pessoal deve ter ouvido um monte de coisas a respeito de Bitcoin, principalmente das atividades ilícitas, né? No caso, das atividades ilícitas, desde tudo, venda de drogas, envio de dinheiro de forma irregular, evasão de divisa, homicídio, contratar serial killer e por aí vai. Tem tudo. A verdade o pessoal fala, sempre associa Bitcoin com esse tipo de atividade, mas comprar droga, eu posso comprar com Bitcoin, posso comprar com real, posso comprar com dólar, posso comprar com peso argentino. Não, com peso argentino acho que não dá mais. Enfim, eu posso fazer qualquer uma dessas atividades com outro dinheiro. Só que a única diferença é que para fazer isso com dinheiro eu tenho que enfiar o dinheiro no bolso e ir até algum lugar e o Bitcoin simplesmente transmite isso pela internet. Mas fora isso, essas atividades você consegue fazer com qualquer dinheiro. Teve alguns casos graves de roubo de Bitcoin. As pessoas perderam literalmente os Bitcoins e isso envolveu muita grana, assim, entre aspas. E o pessoal que hoje está muito ligado com especulação financeira, porque o Bitcoin é uma moeda que é muito volátil, ela sobe, daqui a pouco ela despenca e sobe de novo, isso de uma forma muito rápida, então o pessoal bota lá para ver se faz dinheiro. Esse aqui é o geral assim, do Bitcoin, né? Falar um pouquinho da história dele. Na verdade, o Bitcoin, quem criou o Bitcoin, o conceito do Bitcoin, foi o Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe e ninguém viu. Assim, um dia, na verdade, eu coloquei 5/10 de 2009, mas antes disso, já em 2008, ele apareceu em listas de discussões de criptografia. Chegou lá e falou: eu estou com uma ideia de uma moeda virtual baseada em conceitos criptográficos, não sei o que e tal, e apresentou o projeto. E aí começou a ter essas discussões sobre se valia a pena fazer, se não valia a pena fazer. E em 5/10 de 2009 ele apresentou a primeira versão do software que gerenciava os bitcoins. A partir daí, então, começou a ter uma série o pessoal começou a movimentar, usar tudo mais. Começou de uma forma bem devagar e foi depois crescendo. Em 7 de 2010, a primeira casa de câmbio virtual apareceu, a MTGOX. A MTGOX até era bem curioso, que ela é uma empresa japonesa e ela trocava, era um site que fazia troca de cards de Magic. É isso que ela fazia antes. E depois com o Bitcoin ela parou de mexer com isso e passou a mexer com Bitcoin. Primeiro fazer transações de Bitcoin, depois trocar por dinheiro vivo de verdade. Passado um tempo, em 9 de 2010, teve um indivíduo que falou: bom, a moeda é virtual, muito bonitinho e tudo mais,
Mas ele fez o quê? Ele falou, isso não dá para pegar, isso não dá para ficar um conceito muito vago. Então ele criou o Khazahstan Coins, que são moedas físicas que tinham um valor de Bitcoin. Então tinha moedas de 50 centavos de Bitcoin, de 1 Bitcoin, de 10 Bitcoins. Que era uma moeda física estampada e atrás tinha dentro de um lacre, tinha um código que continha o valor do Bitcoin lá dentro. Então se o cara abrir e romper esse lacre, podia acessar o valor, só que a moeda física perdia o valor daí. Em 2011 apareceu uma das primeiras coisas que deixou o pessoal balançado na parte de Bitcoin, que foi o Silk Road. O Silk Road é um site que vende drogas. E exclusivamente em Bitcoin. Você vai lá, entra no site, pede a tua maconha, paga em Bitcoin e recebe em casa. Exatamente desse jeito. E era todo tipo de droga, todo tipo de substância eles vendiam. Outros fatos importantes que aconteceram, na verdade, se pegar essa história, tem um monte de fatos. Mas eu peguei para alguns que são os principais. Depois teve. Eu não coloquei aqui, mas mais para frente, aqui, ou mais ou menos um pouco depois da China, se não me engano, os Estados Unidos reconhecem o Bitcoin como um objeto de investimento, mas não como moeda. Em 2013, a Alemanha reconhece como private money, ou seja, eles já aceitam a existência do Bitcoin, inclusive como método de pagamento. Você pode ter uma loja física que aceita Bitcoin e na Alemanha está tudo certo. Não tem problema nenhum. Em compensação, do outro extremo, a China proíbe, em 2013. Então a China, na verdade, falou, não pode, banco não pode aceitar Bitcoin para nada. Nem comércio, nem nada. Então, assim, na verdade eles não proibiram o uso de Bitcoins, mas sabe como é que é na China, né? Não proibiram, mas proibiram. E o fato mais recente, assim, de maior repercussão, foi a tal da Mt. Gox, que nasceu lá em cima em 2010, em 2014 morreu. Só que ele tem um detalhe, quando ela morreu, ela tinha um saldo dentro dela, que eles dizem que perderam, mais ou menos 650 mil bitcoins, que na época valiam 470 milhões de dólares. Sumiu. Dizem que foi hacker, que aconteceu um monte de coisa e sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Na verdade eram 850 mil bitcoins. Um tempo depois eles falaram que acharam 200 mil. Então o saldo dele só está 650 mil devendo. Pouca coisa. Aí tem, para vocês terem uma ideia, como é que vai a valorização do Bitcoin, né? Começou, a primeira transação física de Bitcoin, na verdade foi no dia 22/5. Alguém ofereceu 10 mil Bitcoins para comprar uma pizza. E teve alguém que mandou uma pizza, e inclusive essa pizza, na verdade, ela foi vendida na Europa e o cara que encomendou estava nos Estados Unidos. A pizza foi de avião para o cara. Bom, em 2011 passou a equiparar com dólar. Depois, 4 meses depois, virou 10 dólares. Tá? Isso aqui eu estou colocando aqui, mas teve oscilações, subiu, desceu e tal. Praticamente um ano depois já estava em 100 dólares. Mais alguns meses, 500 dólares. E aqui teve um boom, que foi quando o Bitcoin arrebentou de uma vez. Em 2 dias ele passou de 500 dólares para 1.200 dólares. E depois, atualmente, isso aqui, depois ele teve um outro boom, que se não me engano, isso aqui foi, eu não lembro quando que foi isso aqui, mas foi numa das quedas. Ele teve, caiu para 10. Só para vocês terem uma ideia, naquela data que eu coloquei lá da quebra da Mt. Gox, o valor do Bitcoin caiu para 20% do valor. Então aqui você tem mais ou menos uma ideia, se você tratar logarítmica, tá? Então cada pico desse era um pico pro espaço mesmo. E hoje está valendo por volta de, se não me engano, 500 dólares, 300, 400 dólares mais ou menos. Bom, como é que funciona todo esse maquinário que eu falei, que a pessoa tem o Bitcoin, tem uma conta, que não sei o que e tal. Na verdade, o que a pessoa tem? A pessoa tem uma chave, essa chave é uma chave pública e uma chave privada. Como a gente tem com a CCH, com Git, por aí vai. A chave privada a pessoa guarda com ela só consegue transacionar usando essa chave. E a chave pública tem essa cara aqui. Super fácil de guardar.
qualquer um vai só decorar, tal, não tem problema nenhum. Bom, e aí as pessoas, quantas chaves eu posso ter? Quantas eu quiser. Então, você tem o conceito de carteira virtual, onde eu tenho todas as minhas chaves, posso ter 1, 2, 10, 50, 100, e cada chave pode ter um valor associado a ele. Isso eu posso ter. As primeiras versões eram aplicativos, então eu tinha que instalar um programa na minha máquina, criar as minhas chaves, começava a transacionar. Só que o que acontece? O aplicativo é bom, que é seguro. A pessoa, tipo, tudo que tá na máquina dele, só que se der pau na máquina dele, ele perdeu tudo também. E teve história de pessoas que perderam algumas fortunas em bitcoins porque pifou a máquina e perdeu tudo. E aparecendo depois as carteiras virtuais em web. Então é um site, você se cadastra lá, cria uma conta, você pode criar várias chaves e a mesma história. E a diferença do aplicativo para o web é que enquanto no aplicativo você perde a máquina, você perde a máquina, você perde o dado, no web o pessoal hackeia o site, você perde o valor do mesmo jeito. Bom, o que acontece? Eu falei que todas as transações são públicas também. Elas vão para dentro do blockchain. Blockchain, na verdade, é uma cadeia de blocos. Então, o que acontece? Se não me engano, um bloco é gerado a cada 10 minutos. E dentro desse bloco, colocar todas as transações que aconteceram nesses 10 minutos. E aí é um ligado com uma chave criptográfica, um bloco no outro, e vai fazendo uma cadeia. Isso vai embora. Isso aí é público, está no site. Na verdade, quem instala o aplicativo acaba tendo que baixar todo o blockchain junto. Então é pesado, para quem roda com o aplicativo é pesado, por causa que tem que baixar tudo isso, ficar calculando. Pode acontecer igual como a gente tem, por exemplo, com Git, ou quando mais aparecer um branch, tipo, por algum motivo apareceu 2 blocos ao mesmo tempo. Vai ficar 2 transações diferentes? Não. O que acontece? Eles têm que ser resolvidos por consenso. Então, tipo, é aí que entra a massa da rede. Tipo, apareceu 2 blocos. Vai ser feita uma votação entre as máquinas que estão processando isso, e o bloco que tiver a maioria continua e o outro é descartado. E aquelas transações somem. Por isso, o que acontece? Eu faço uma transação agora. Normalmente, a confirmação que o pessoal fala é de 6 blocos. Então, o que acontece? Eu faço isso, esse bloco entra lá no blockchain, e se permanecer durante 6 blocos, ou seja, mais ou menos 1 hora, o pessoal considera essa transação válida. Para não ter problema de ter split e perder essa informação aí. Esse é mais ou menos que funciona assim. Bom, então beleza, eu falei como é que funciona, como é que a coisa vai. Como é que eu consigo bitcoins? Essa é a pergunta, o pessoal já está ficando animado, como é que eu consigo bitcoins? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é pegar lá, ir na MTGOX agora não posso ir mais, mas tem outras, botar a grana e receber bitcoins. Ou tem um outro processo que o pessoal chama de mineração. O que é o processo de mineração? É o processo de criação de bitcoins. O que acontece? Quando nasceu o Bitcoin, não tinha Bitcoin nenhum, não existia. E aí a cada 10 minutos ou a cada bloco é criado uma quantidade de bitcoins. No início, a cada bloco nascia 50 bitcoins. Esses bitcoins eram, entre aspas, sorteados para alguém. Hoje nós estamos em 25 bitcoins. Conforme vai passando o tempo, vai passar mais um tempo, vai ficar 12. Depois vai diminuindo até acabar. Que o total, na verdade, se não me engano, são 21 milhões de bitcoins disponíveis até o fim da vida. Então, esse processo de mineração, eu pego e instalo um software na minha máquina, o software vai ficar comendo lá a CPU, vai ficar minerando, e eu vou conseguir, em algum dia, conseguir um pouco de Bitcoin. O que acontece? Pô, mas para que serve isso? Bom, primeiro, o mesmo software que controla a tua carteira, ele faz a mineração, e esse processo de mineração está junto com o processo de validação do blockchain. Então, tipo, entre aspas, eu estou tentando buscar alguma coisa, mas eu estou tentando buscar Bitcoin para mim é o que faz toda a rede funcionar. Ele tem um conceito de prova de trabalho, que é... Eu nem vou entrar em detalhes agora aqui, porque o tempo é pouco, mas basicamente é o seguinte: eu tenho que provar que eu realmente gastei CPU para achar aquele bloco. Então, porque se eu simplesmente fosse criando blocos lá, era fácil
conseguir as coisas. Então, essa prova de trabalho tem um fator lá que quanto mais gente tem na rede, mais difícil é você conseguir esse bloco. Só para vocês terem uma ideia, na verdade, isso aqui eu peguei essas estatísticas só para vocês terem uma ideia, falar, então vou instalar o minerador na minha máquina e já vou sair. Bom, basicamente, os últimos cálculos que eu andei vendo por aí é o seguinte, infelizmente, não é mais viável minerar Bitcoin. Se você botar o preço do hardware, energia elétrica, o tempo que você vai demorar minerando e tudo mais, não paga o que você vai conseguir de volta, investimento. E também não dá mais para botar isso aqui numa máquina porque não rola. Para vocês terem uma ideia, o que acontece? A mineração começou com CPU, então instalar software na minha máquina, software minerando. Hoje em CPUs modernos eu consigo, a medida aqui é em megahertz por segundo, tá? Eu consigo mais ou menos 22 megahertz por segundo numa CPU moderna. Depois disso aconteceu o quê? O pessoal falou, bom, eu vou usar minha placa gráfica, porque minha placa gráfica normalmente é muito mais poderosa do que a CPU. Então eu vou pegar e converter o programa para rodar na placa gráfica para fazer isso. E o pessoal fez realmente e passou de 22 para 500 megahertz por segundo numa placa gráfica. Já ficou legal. Só que a minha placa gráfica, uma placa gráfica que custa mais ou menos uns 300 dólares. Vamos melhorar isso aí. Então hoje, depois vem uma tecnologia que chama FPGA. Quem mexe com eletrônica já deve ter ouvido falar. São chips especializados. Eles conseguem fazer entre 100 e 6.000 megahertz. Então, tipo, quem já estava fazendo com 22, compara com 6.000, já não aguenta mais. Porque isso aqui, na verdade, o que acontece? Isso aqui vai entrar na conta da possibilidade de você receber algum Bitcoin. Eu não coloquei aqui, mas existe um processo que o pessoal chama de mineração impulso. O que é? Um grupo de pessoas se junta, todo mundo dá processamento, só que quem conta é o pool. É o ID do pool. Então, esse pool todo mundo junto tem uma chance maior de ganhar bitcoins. E aí, se ele recebe bitcoin, divide entre as pessoas do pool, de acordo com quanto cada um deu de CPU. Aí eu chego lá com meu notebook com 22, e aí chega um cara no mesmo pool e bota um com 6.000. Ou seja, o cara vai receber uma grana e eu vou receber um centavo. Só que isso já também meio passado, porque depois do FPGA veio o ASIC. E o ASIC chega a 2 milhões de megahertz. Se eu comparar com o 22, não tem como. Só que uma máquina dessa aqui custa 1.500 dólares. Fora que consome energia de um chuveiro elétrico. Agora pensa, uma máquina que custa 1.500 dólares, consome imagina deixar o chuveiro ligado sem a água, por favor, consumindo eletricidade durante um mês, e às vezes você vai conseguir ter um retorno aí de 50 a 100 reais. Por causa que, se comparar com todo mundo no mundo que está concorrendo com isso, mesmo esses 2 milhões não são muito. Então hoje isso aqui já não está dando legal. Só para terminar, o que acontece? Como já não estava dando, isso estava dando muito certo, porque você estava investindo muita grana e não estava conseguindo recuperar, começaram a aparecer, o pessoal chama de altcoins, são outras moedas virtuais. O Bitcoin hoje ainda é o mais forte, mas existem outras moedas alternativas que visam tentar dar um atrativo que o Bitcoin já não consegue dar mais. Então apareceram algumas, tá? Esses SHA-256, que são os algoritmos de mineração. Então o que acontece? O SHA-256 é o mesmo do Bitcoin. Então eles têm, por exemplo, no Mcoin, mas existem umas 3 dúzias de outras moedas aqui, que usam o mesmo algoritmo, então você consegue usar o mesmo hardware, consegue fazer tudo igual, só que aqui já é uma outra moeda. Aí apareceram outras moedas, por exemplo, Litecoin, Dogecoin, uma lista gigante também, que mudaram o algoritmo. Para quê? Para não conseguir mais usar ASIC e FPGA. Então você volta a ser competitivo com a tua máquina, em vez de competir a tua máquina com um hardware gigante que está fazendo um negócio desse tipo. E, assim, hoje era só para dar uma visão geral do que é isso, não dá para entrar muito em detalhes, né? Então, basicamente, é isso. Aí tem alguns links aqui, quem quiser saber um pouco mais. Esse aqui é o site oficial, tem o wiki oficial do Bitcoin, as listas, tudo lá. Aí tem a história do Bitcoin, já bem detalhada, com linha de tempo, tudo mais, com uns 400 fatos diferentes que aconteceram lá, tem no coisa. Se alguém quiser fazer uma doação para mim de Bitcoin, eu aceito, tá aqui meu hash. Beleza, gente, é isso.
Tchau, tchau.